Pessoal, vou virar o assunto aqui. É lógico que esse assunto sobre tarifaço e família Bolsonaro, essa história toda vai vir muito durante a programação da Itatiaia, mas teve um caso que vem repercutindo há alguns dias. Ele teve um início de desfecho na última sexta-feira. Foi aquela história do filho que matou a própria mãe, a professora de história Soraya França, e ele vai ficar preso por tempo indeterminado. Ontem, Matheus França Campos passou por uma audiência de custódia aqui em Belo Horizonte após ser preso pela Polícia Civil na sexta-feira. O caso está sob segredo de justiça, mas segundo a confissão do autor, Eduardo, o crime foi motivado por uma briga relacionada a dívidas com casa de apostas. Ô, rapaz, mas falar o quê, né? Porque eu fico pensando, dependendo de como eu falar, eu vou ofender a memória da mãe, né? Porque, puxa, como é que... Eu sei que você é incontrolável, como é que você deixa chegar a um ponto desse, uma relação dessa? Mas só Deus sabe da cabeça dos dois o que se passava. O que conta é que ela era uma pessoa muito querida, muito profissional, amada por seus alunos. Alguns deles fizeram questão de dar depoimento e teve um desfecho desse com o próprio filho. É um negócio assim, sabe, dimensões impressionantes que deixa a gente perplexo, boquiaberto. Agora, veja só como que as pessoas se iludem em relação à investigação policial. O corpo foi encontrado no domingo. Na segunda-feira, eu escutei do Oswaldo Diniz, do Renato Dias Neto, daqui da Itatiaia, e da Etel Correia, da Alterosa. O filho é o principal suspeito. Quer dizer, o encontro do cadáver no trajeto da Serra do Cipó, que era aonde o rapaz ia para passar com os amigos. Isso aí já aguçou. Aquele ato de deixar a pessoa seminua, como se abusada fosse, enfim, as providências que ele tomou para ocultar o crime foram as principais pistas. A polícia só não anunciou na segunda-feira que era ele, porque isso seria irresponsável. A polícia tinha que cercar de informações para garantir, para sustentar a acusação. E você vê que o cuidado da delegada na sexta para dizer que precisa de laudo, precisa de tudo para poder consolidar. Mas a polícia tinha certeza, na segunda-feira, que era o filho. Ô, Júlio, falar o quê, amigo? Eu, Travassos, estava ouvindo o Itatiaia Patrulha no sábado, que foi apresentado pelo Oswaldo Diniz, e uma pessoa que conhecia o Matheus deu um depoimento ao Oswaldo que me chamou um pouco de atenção, porque em princípio eu olho para a situação e falo, pô, é uma briga ali, aí aconteceu um entreveiro, infelizmente ele, sei lá, empurrou a mãe, ou aconteceu alguma coisa que ela morreu. E essa pessoa dizia, olha, esse cara é violento, quem conhece ele sabe que ele era uma pessoa muito violenta no dia a dia, não foi um caso específico, não. Bom, Júnior, quando o caso está sob segredo de justiça, o que mostram aquelas imagens que a polícia tem? A gente precisa aguardar o laudo pericial e, para mim, esse caso ainda não fechou. Tem alguma coisa que me incomoda nesse caso, sabe? Da atitude do filho, a forma com que ele levou o corpo até Vespasiano e colocou ao lado de um bota-fora, enrolado num lençol. Por que não jogou no rio? Tem mais alguém envolvido nisso? Alguém deu suporte a esse homem? Eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a esse caso. Eu vi muita cautela por parte do Departamento de Homicídios, principalmente a área especializada em feminicídio, porque começa com feminicídio. Mas ouvindo os delegados envolvidos, tanto uma mulher e depois o outro homem falando, eles falam sobre, olha, vamos aguardar, nós temos 30 dias, está sob sigilo. O que tem na imagem? Não, olha, a gente tem, nós não vamos divulgar agora. Então, eu acho que tem mais gente nessa história. Eu acho, desculpa, mas eu acho, opinião minha, chute, puro chute, posso estar completamente equivocado nisso, tá? Mas vamos aguardar o desfecho do caso em função de tudo, porque assim, tem alguma coisa que não fecha para mim nesse jogo, sabe? Eu posso estar errado, mas a experiência, em função de tudo que eu já vi na minha vida, apresentando Jornal Policial na Record há muitos anos, na Jovem Pan, enfim, a própria aqui na Itatiaia, eu espero, vamos esperar o laudo, vamos esperar, melhor, todos os laudos e a conclusão desse inquérito, porque isso ainda me incomoda, é como se faltasse uma peça para esse desfecho, entendeu?
Edilene, hoje você cobre política há muito tempo, está aí em Brasília trazendo as informações pra gente, mas durante muitos anos também cobriu polícia aqui em Belo Horizonte, né? O que o olhar do repórter consegue enxergar dessa história toda? Edilene? Agora. Exatamente, Júnior, tô aqui. É que eu desliguei o microfone para conversar no telefone, para variar, para apurar. Aqui, exatamente o que você disse. Por 5 ou 6 anos eu fui repórter de polícia nesse horário do Renato Rios Neto, e quando eu vi esse caso, eu fui chamada por várias pessoas, inclusive políticos, que foram alunos dessa professora no Santa Marcelina, me chamando, perguntando se eu sabia de alguma coisa. No primeiro momento eu chamei o Renato Rios Neto, falei, tá errado, e é claro que isso não são coisas que a gente fala, mas assim como a polícia, algumas suspeitas vêm no primeiro momento, esse filho é um suspeito. E o Renato disse, exatamente, no primeiro momento, logo após o acontecimento do crime. Como o Eduardo disse, o próprio álibi do filho e a situação que foi criada eram pistas de que ele poderia ser um suspeito. E uma coisa me chamou muita atenção, teve uma entrevista do pai no velório, do pai dela, e o nosso querido Oswaldo Diniz fez várias perguntas, e a serenidade do pai ao falar sobre a missão espiritual da filha também, na minha avaliação, mostra muito que ela poderia sofrer algo que a gente não imagina nessa casa e muito possivelmente com o filho dela. É um caso muito triste, mas ele era um suspeito de imediato. E também estou contemplada pela fala do Travassos, que eu acho que deve ter mais alguma peça aí nesse quebra-cabeça que ainda não foi totalmente montado, mas era um caso clássico de violência dentro de casa, e no primeiro momento isso ficou na cara. E a polícia agiu muito bem, com muito respeito, mesmo sabendo que poderia e que deveria ser o filho. Demorou não porque foi rápido, mas enfim, não revelou no primeiro momento para que as peças se encaixassem um pouco melhor. A polícia está de parabéns na investigação, na rapidez desse caso e na descrição, como todo caso deve ser tratado. Porque eu já fui em casa em que o marido foi considerado o primeiro suspeito e era o maníaco de Contagem que tinha feito o assassinato, que tinha cometido o assassinato. Então, todo cuidado é pouco, mas a polícia agiu de forma certa e com muita agilidade, Júnior. É isso então, pessoal. Ponto final no Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes.